Muito boa tarde. É um prazer estar aqui convosco em mais uma sessão. Estas sessões têm sido semanais sobre os assuntos mais variados do Ciência às 6, sempre online, um ciclo coordenado por mim e com a colaboração do António Piedade e que decorre, embora virtualmente, mas no Rómulo Centro de Ciência Viva da Universidade de Coimbra. Dou as boas-vindas a todos. Ainda bem que temos sempre companhia, temos tido sempre companhia e boa companhia. Se quiserem ver alguns dos programas que já foram emitidos, é muito simples. A Maria João acaba de colocar aí, digamos, o endereço do nosso canal YouTube, onde estão arquivados todos os programas anteriores. O nosso convidado de hoje é o Nuno Peixinho, que pertence ao Departamento de Física da Universidade de Coimbra, é investigador da Universidade de Coimbra e é astrónomo. Ele tem trabalhado com corpos do sistema solar, usando pequenos telescópios, embora trabalhe noutras áreas da astronomia e ciências planetárias, como a física solar e a meteorologia espacial. Tem cerca de 6 dezenas de artigos em revistas de astronomia e astrofísica. Ele doutorou-se em astronomia e astrofísica pela Universidade de Lisboa, tendo realizado os seus trabalhos no Observatório de Paris. Foi pós-doc no Instituto de Astronomia do Havaí. Eu não sei se ele fez surf lá no Havaí. Onde estão, que é, digamos, um paraíso não apenas dos surfistas, mas dos astrónomos. Os astrónomos, aliás, têm vários paraísos. Há mais no Chile, há nas Canárias, etc. E foi também professor na Universidade do Chile, para falar em Chile. Numa das universidades do Chile, há várias. A Universidade de Antofagasta, onde estão os observatórios de La Silla e do Paranal, que são dos maiores do mundo, do Observatório Europeu do Sul. Portanto, é um homem que conhece vários sítios da Terra de onde se observa melhor o céu. É coordenador da Unidade de Promoção de Ciência do Observatório Geofísico e Astronómico da Universidade de Coimbra, onde costuma dar sessões planetárias. Já estive nessas sessões e eu tenho a dizer que o Nuno distingue-se sempre, fazer coisas sempre interessantes e diferentes. Ele é um bom comunicador, ele sabe captar o público. Se duvidam, estejam até ao fim da sessão de hoje. E também, além de sessões debaixo de telha, também tem feito, e também já vi, sessões, digamos, de observação noturna. Ele é o delegado português do Comitê de Utilizadores do Observatório Europeu do Sul, co-coordenador nacional para a Educação e Astronomia da União Astronómica Internacional, e é membro do Conselho Científico do Instituto de Investigação Interdisciplinar. Eu também sou, aliás, vimos dessa reunião. Leciona Ciências Planetárias no mestrado em Astrofísica e Instrumentação para o Espaço, no Departamento de Física, mestrado no qual eu também colaboro, e é membro, ele talvez poderá dizer qualquer coisa sobre isso, de um recém-criado polo do Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço na Universidade de Coimbra. Este Instituto de Astrofísica já existia em Lisboa e Porto e acaba de, há pouco tempo, de se alargar a Coimbra, passando então a não apenas a ser bipolo, a ter 2 polos, mas a ter 3 polos, é tripolar agora. O que é bom, porque as 3 maiores universidades têm, de certo modo, um instituto comum nesta área tão interessante, tão sedutora, tão do interesse do público, como é as ciências, digamos, do espaço, a astrofísica, a cosmologia. Bem, nós vamos falar do espaço mais perto de nós, ou antes o Nuno Peixinho vai falar do espaço mais perto de nós, que apesar de estar mais perto e apesar de termos enviado já muitas sondas, apesar disso, ainda tem muitos aspectos desconhecidos. Em particular, enfim, sabem a história dos número de planetas, foram 9, agora são só 8, mas é apenas uma convenção, porque o Plutão lá está no mesmo sítio onde sempre esteve, e é o mesmo Plutão. Mas há a questão da distinção entre planetas e planetas anões, se calhar planetas anão ou planetas anões? Planetas anão, não é?
Boa pergunta. Isso é questão de português. No plural. É questão de português. Eu diria planetas anões, mas não pensei nisso. Não sei. Vamos ver, os dicionários sabem. E há vários, além do Plutão, há 3 ou 4, certo? Ele depois poderá explicar sobre isso. Normalmente as pessoas só sabem o Plutão e depois pedem mais planetas e desse mesmo tipo e não sabem. E há a velha questão, então, se há um outro planeta no Sistema Solar. De vez em quando aparece anunciado um novo planeta no Sistema Solar, tal planeta 9. Isso é muito interessante. Será que há? Será que não há? Que evidência é que existe? É provável que haja, o mais certo se calhar é vir a ver. Mas sobre isto, e muito melhor do que eu, falará o Nuno. Muito obrigado, Nuno. Muito obrigado, digamos, por esta colaboração que se soma a outras. O Nuno já esteve no Rómulo, já tem colaborado com o Rómulo. Aliás, o Rómulo está aberto às iniciativas em que ele participa, no seguinte sentido: tudo aquilo que nós pudermos divulgar, tudo aquilo que nós podemos fazer para ampliar, tudo aquilo que nós podemos fazer em conjunto, estamos completamente abertos. Ainda há pouco, enfim, houve um congresso, digamos, da astrofísica, e deste espaço virtual do Rómulo teve a presença do Orfeu Bertolami em assuntos sobre, digamos, os instantes iniciais do universo. Agora é o espaço vizinho de nós próprios, o espaço vizinho da Terra. Obrigado, Nuno, a palavra é tua. Ora então, muito obrigado pelas palavras da introdução, e espero então também não desapontar depois desta introdução com aqui esta minha palestra sobre o planeta X, o Plutão e o planeta 9, que achei que devia incluir todos na mesma palestra, e embora que cada um deles desse para uma só palestra, mas farei a apresentação e espero ter o cuidado de ser abrangente para todo o tipo de públicos, e no fim estaremos abertos a perguntas, que espero que tenham muitas e também espero que saiba responder, evidentemente. Posso então partilhar o ecrã e dar início assim à minha apresentação? Muito bem, começa. Então, muito bem. Então vamos fazer aqui a partilha do ecrã. E vamos começar. Planetas anões é o correto. Pronto, muito bem. Planetas anões, podes usar. Já corrigi. Já verifiquei, peço desculpa. Planetas anões. Ora, na verdade, como disse o professor Filhais, agora Coimbra também faz parte do chamado IA, o Instituto de Astrofísica e Ciências do Espaço. Do ponto de vista verdadeiramente formal, passámos a fazer parte só no dia 9 de abril, que foi só quando a FCT deu o carimbo final, e portanto desde o dia 9 que o IA também tem um polo aqui na Universidade de Coimbra. Ora bem, então posso começar pela aqui a minha palestra do planeta X a Plutão e ao planeta 9. Ora, antes de começarmos a falar tudo isto, há uma coisa que temos que falar sempre, que é um grande triunfo da mecânica celeste. Deverão se lembrar, e para se não se lembrarem eu vou relembrar aqui, que os planetas, ou seja, na verdade todos os objetos no sistema solar que orbitam qualquer coisa, seguem as 3 leis de Kepler. A primeira lei de Kepler diz que as órbitas são elipses, e o Sol está num dos focos dessa elipse, como vemos aqui no diagrama, e na segunda lei de Kepler, até que este corpo em órbita à volta do Sol, ou uma Lua à volta de um planeta, ele varre áreas iguais em tempos iguais, segundo o que está aqui a ver nesta figura. Ou seja, perto do Sol anda mais depressa do que quando está longe do Sol, ou uma Lua perto do planeta anda mais depressa do que quando está longe do planeta. E depois temos a terceira lei de Kepler, que diz que na verdade o quadrado do período orbital é proporcional ao cubo do semi-eixo maior da órbita, que é basicamente a distância média do objeto ao Sol, em que aqui vamos fazendo uns zoom-outs, em que um planeta perto do Sol anda muito depressa e um planeta longe do Sol anda mais devagar.
O que é engraçado também de termos noção, o que faz com que ainda tudo seja mais impressionante, é que as 3 leis de Kepler foram descobertas por Kepler ainda antes de se conhecer a lei da atração universal publicada por Newton. Ou seja, na verdade, depois percebeu-se que as leis de Kepler eram todas compatíveis com a lei da gravitação universal e conseguia-se, com a lei da gravitação, explicar porque é que as leis de Kepler funcionavam de facto, mas o que é interessante é que, historicamente, as leis de Kepler foram descobertas primeiro por uma questão observacional. Kepler tanto estudou que percebeu que as coisas tinham de funcionar assim, antes de se perceber porque é que funcionavam assim. Portanto, historicamente, a descoberta foi feita ao contrário, o que não deixa de ser muito, muito, muito interessante. No entanto, um outro grande sucesso aqui da chamada mecânica celeste foi a descoberta de Neptuno. Ora bem, Neptuno foi de facto o primeiro planeta a ser descoberto por previsão. Enquanto que o planeta Urano foi descoberto pelo astrónomo Herschel, na verdade até foi descoberto em abril, não me lembro qual é o dia, 20 e qualquer coisa de abril. Herschel descobriu o planeta Urano enquanto estava a fazer observações com o seu telescópio. Era um planeta desconhecido e ele observou, concluindo que era um planeta. Os outros planetas, desde Mercúrio até Saturno, são conhecidos desde a antiguidade, antes de se perceber o que era um planeta, mas já se viam aquelas aparentes estrelas a brilhar no céu, que se moviam e, portanto, já se conheciam os planetas, não, esses que eram visíveis a olho nu, e então não se sabe desde quando. Sabe-se que é desde tempos distantes, pois já os babilónios, por exemplo, já gostavam muito de se dedicar à astronomia e, portanto, pelo menos desde essa data há registros de observações dos planetas. Até Urano, que para ver o Urano, de facto, necessitamos de um telescópio. E o que é que acontece com a questão de Neptuno? É que Neptuno foi o primeiro planeta que foi, de facto, previsto. Em 1781, aqui o Anders Lexell viu irregularidades na órbita de Urano. Ou seja, a órbita de Urano, à volta do Sol, não seguia a tal elipse, digamos, não tinha a órbita da elipse perfeita como se esperaria, ela tinha algumas irregularidades. E, então, mais tarde, Le Verrier previu a localização para um novo planeta que explicaria essas irregularidades. Ou seja, haveria um outro planeta, que como também tem a sua própria atração gravítica, que perturbava a órbita de Urano, e só pela forma como a órbita de Urano estava aparentemente a ser perturbada, Le Verrier conseguiu prever a localização desse planeta e até a sua própria massa. E a verdade é que, quando comunicou ao Observatório de Berlim, nessa mesma noite ele comunicou-lhes que, segundo as previsões deles, devia haver um planeta ali, naquele sítio. Nessa mesma noite eles observaram o planeta Neptuno, estava apenas a 1 grau fora da previsão. Ou seja, assim, menos que era metade da largura de um dedo. Se esticarmos o braço e olharmos para um dedo no ar de braço esticado, a largura desse dedo, conforme sejam os nossos dedos, será 1 ou 2 graus. E, portanto, a distância no céu do que era previsto pelo Le Verrier foi apenas de 1 grau, e foi um grande sucesso para, apenas com os cálculos astronómicos da mecânica celeste, ter-se enfim, descoberto o planeta Neptuno. Passamos então agora à questão do planeta X.
O planeta X tem imensa história, porque antes do planeta X existiu um astrónomo, que era o Pickering, que, enfim, ele conseguiu propor a existência de muitos planetas hipotéticos, pois, depois de se ter descoberto Neptuno, percebeu-se que Neptuno parecia ser necessário um outro planeta para explicar todas as perturbações nas órbitas que haviam ali. Portanto, era preciso haver um outro planeta que também tinha a sua atração gravitacional, que ia perturbar as órbitas de Urano e de Neptuno. Ora, Pickering foi dos mais prolíficos postuladores de planetas por descobrir. E cada vez que ele fazia cálculos para a existência de um planeta, que explicaria as supostas perturbações que observava, dava-lhes uma letra. Então chegou a ser o planeta O, o P, o Q, o R, o S, o T e o U. Ele propunha mesmo a que distância é que estavam do Sol, qual era o período orbital que eles iam ter à volta do Sol. Por exemplo, o planeta S levaria 336 anos a dar uma volta ao Sol. A sua proposta para o planeta O dava 209 anos a dar uma volta ao Sol. O que acontece é que nenhuma das suas previsões dava em resultado nenhum. Ou seja, sempre que só observava com os telescópios à procura dos planetas que ele dizia que deviam existir, nunca se descobriu nada. Na verdade, portanto, ele ficou conhecido por ter sido capaz de prever imensos planetas que nunca foram descobertos. A questão do planeta X vem do Percival Lowell, que era um astrónomo muito conhecido ele ficou historicamente conhecido por ter observado os canais de Marte, quando ele, com o seu telescópio, começou a fazer muitas observações de Marte, pareceu-lhe começar a ver uns risquinhos e ele conseguiu construir mapas com canais muito detalhados do que era observado em Marte, até que quando começámos a ter imagens detalhadas de Marte, víamos que, na verdade, esses canais não existiam. Existe o Val Marineris em Marte, que seria algo que ele poderia ter visto, mas todos os outros canais que ele via aparentemente não estavam lá, o que leva-se à conclusão que, na verdade, e há quem estude isso, o olho humano é muito bom a ver coisas que não existem. E, portanto, temos de ter muito cuidado em fazer observações visuais, porque a capacidade do olho de ver coisas que não estão lá é muito grande. Aliás, há a brincadeira típica que é: se nós pegamos num lápis e numa folha de papel e fazemos 2 pontinhos e um tracinho, seja lá como estiverem os 2 pontos e o traço, há maneira de parecermos que aquilo parece uma cara. Portanto, nós temos esta grande capacidade de ver padrões onde não existem, e de facto o olho humano também nos engana. Mas o Lowell procurou durante muito tempo a existência desse tal planeta X, que era o suposto planeta que era necessário para explicar ainda as perturbações na órbita ali de Urano e de Neptuno. Ele, de facto, nunca encontrou o planeta X. Curiosamente, quando Plutão foi descoberto, acabaram porque Plutão foi descoberto em 1930 e descobriram que em fotografias de 1915 que Lowell tinha tirado, Plutão já aparecia na fotografia. Só que Lowell não reparou. Portanto, era um pontinho muito, muito fraquinho de luz e Lowell não conseguiu reparar que, de facto, Plutão, que seria o planeta X que ele andava à procura, já tinha-lhe aparecido numas fotografias. Portanto, Lowell, ele fundou o Observatório de Lowell, que ainda hoje existe, é um grande observatório, e esse observatório quis continuar a sua ciência de continuar à procura do planeta X. Planeta X que veio, fiquei aqui com umas setinhas que não eram para estar, o planeta X que foi, na prática, descoberto por Clyde Tombaugh, que faz sempre as delícias das histórias
de astronomia, como um jovem que era agricultor e astrónomo amador conseguiu ser astrónomo profissional e ficar famoso para a história por ter descoberto, enfim, Plutão, que vinha a ser um novo planeta no Sistema Solar. Ele tirou fotografias em janeiro de 1930 e acabou por descobrir nessas fotografias, a 18 de fevereiro, que de facto havia ali alguma coisa a mexer. Esperariam então que aquilo seria o tão procurado planeta X, mas só no dia 13 de março de 1930 é que comunicaram por telegrama a descoberta. Na verdade, eles esperaram pelo dia de aniversário de Lowell, que já tinha falecido, mas para ser mais simbólico, portanto, anunciaram a descoberta do Plutão no dia do aniversário do Lowell. Agora sim, tenho as primeiras imagens de Plutão. Como se pode ver, era extremamente difícil, na altura, ver alguma coisa a mexer-se nas fotografias. Hoje em dia, com o computador, pomos as duas fotografias ou as fotografias que quisermos digitais a piscar umas atrás das outras e conseguimos perceber se de uma fotografia para a outra houve alguma coisa que mudou de sítio, enquanto que aqui temos à esquerda a imagem de 23 de janeiro, à direita a imagem de 29 de janeiro. Podemos ver que estão ali em cima, podemos ver as duas estrelinhas quase seguidas, gordinhas, e com outra mais ao lado. Vemos que estamos a tirar a fotografia do mesmo sítio do céu, e pronto, temos ali a setinha a apontar para um pontinho minúsculo. Esse pontinho minúsculo, na imagem de dia 23, no dia 29 já está mais à frente. Aquele pontinho minúsculo foi, na verdade, o efeito de Plutão, que Plutão só brilha porque reflete a luz do Sol, e então, como está muito longe, obviamente que a luz que emite é muito fraca, e então dá sempre uma aparente estrela com um brilho muito fraquinho. Mas, como se pode ver, é extremamente difícil uma pessoa estar aqui a olhar para fotografias, e este era o trabalho do Lowell. O Clyde Tombaugh tinha que estar sempre, era passar as noites a observar, tirar fotografias e ver o que é que se mexia de uma fotografia para a outra à procura do tal planeta X. Problemas com o planeta X. Plutão estava 6 graus fora daquilo que eram umas previsões. Ou seja, 6 graus já é assim basicamente a largura de uma mão no céu. E isso já era muito distante da previsão para se considerar que foi de facto uma previsão. Depois, na verdade, Plutão era 10 vezes menos brilhante do que aquilo que se estava à espera. Depois conclui-se que, na verdade, Plutão não conseguia perturbar, de facto, a órbita de Neptuno e de Urano. Tinha uma órbita muito elíptica, ou seja, muito esticada. Contrariamente aos outros planetas do Sistema Solar, têm órbitas, tecnicamente são elipses, mas são quase circulares, e Plutão de facto tem uma órbita já bastante esticada, portanto uma órbita muito elíptica. Ou seja, a conclusão era que Plutão não podia ser o planeta X. Portanto, aquilo que era a hipótese do planeta X, afinal, não podia ser o planeta Plutão. E o Clyde Tombaugh continuou a sua procura por mais 13 anos. Ele ainda deu mais 13 anos sempre a fotografar o céu à procura do verdadeiro planeta X e nunca o encontrou. Na verdade, mesmo já na altura se tinha especulado se Plutão era ou não era um planeta, e curiosamente, há uns anos atrás, acabámos por reclassificar Plutão para não ter o estatuto de planeta e passou a ter o estatuto que, também, em minha opinião, é um nome estranho, de planeta anão, porque se não queremos chamar planeta a uma coisa, era melhor não termos posto a palavra planeta para não confundir. Já agora, Plutão tem uma lua grande, Caronte, que foi descoberta só em 1978,
e depois de terem descoberto essa Lua em 1978, conseguiram comparar com imagens fotográficas antigas e perceber que já em 1965 já dava para perceber que Plutão, na verdade, tinha uma Lua grande, Caronte. Esta Lua tem metade do tamanho de Plutão. Portanto, Plutão tem cerca de 3.000 km, Caronte terá cerca de 1.500 e teria 1/8 da sua massa. E até podemos ver em baixo duas, enfim, muito ampliadas, duas imagens onde numa delas se percebe que temos o Plutão e parece que está-lhe assim a aparecer uma bolinha, e foi a partir destas imagens que concluíram que de facto Plutão não estava sozinho, tinha de facto uma Lua grande, porque não dava uma imagem redondinha, dava uma imagem de parecer ter uma bola, assim um caroço em cima de si que ia mudando de sítio. Hoje já conseguimos ver os dois separadinhos, ver Plutão e Caronte, e na verdade já passou por lá uma sonda que já vamos ver, que nos deixou ver Plutão finalmente com imagens de alta resolução. Em 2002, isto que estamos a ver aqui eram as melhores imagens que tínhamos de Plutão. Portanto, conseguia-se perceber que Plutão era basicamente esférico e tinha umas manchas, umas zonas mais claras e umas zonas mais escuras, e não conseguíamos ter imagens mais nítidas ou com mais resolução do que isto. Isto em 2002. Até podemos ver aqui um mapa, um planisfério de Plutão e um planisfério da Lua Caronte. Portanto, vemos no planisfério de Plutão tem umas manchas escuras, umas manchas claras, não consigo saber mais do que isso, e Caronte também tem umas zonas escuras e umas zonas claras e não consigo ver mais do que isso. De facto, viemos depois a descobrir que aqui já temos uma imagem com maior resolução, em que se vê no meio Plutão, ao lado de Plutão a Lua Caronte, que é a maior e que também está mais perto, e depois consegue-se ver que ainda tem mais 4 luazinhas, a Nix, a Hydra, a Kerberos e a Styx, que foram todas descobertas entre 2005 e 2012, portanto passou-se a ver que de facto Plutão tem 5 luas e não apenas uma. E quando nos questionamos, então, mas como é que Plutão tem assim tantas luas e como é que tem as luas? A teoria mais aceita para se ver porque é que Plutão tem uma lua, a Caronte, é semelhante também à teoria pela qual a Terra tem uma lua, ou seja, que houve em tempos uma colisão entre aquilo que podemos chamar a prototerra. Quando a Terra ainda não era verdadeiramente a Terra colide com outro objeto, que seria a protolua, e há uma colisão que se espalha imensas coisas pelo espaço, tipo filme, podem imaginar aquelas colisões que se vê em animação, e acaba por ficar a Terra, como ela é hoje, e a Lua a orbitar à volta da Terra. Portanto, aquilo que nasceu, a Lua, nasceu porque houve uma colisão entre dois corpos, muito forte, e acabou por ficar um mais pequeno à volta do maior que está no meio. O maior ficou a Terra, o mais pequeno ficou a Lua. No caso de Plutão Caronte, a ideia também é semelhante, portanto, houve a colisão entre dois corpos lá na zona distante, aqui muito distante do Sol, aqui no Sistema Solar. Houve essa colisão que acabou por dar origem a Plutão e Caronte, e conclui-se também que as outras 4 luas, em princípio, também nasceram dessa colisão. Ou seja, dessa colisão espalha-se muita matéria e alguma acaba por cair sobre si própria numa bola, pelo efeito da sua própria gravidade, e acabaram por ficar ali à volta de Plutão as tais 5 luas. Tudo o resto que foi poeiras foi desaparecendo, e com o passar dos milhões de anos acaba por ficar só
Plutão no meio e ali as luas ali à volta. Chegou-se a pensar que, se calhar, Plutão existia e passaram aquelas luas perto, um dia, numa órbita, passaram perto e Plutão, com a sua gravidade, apanhou-as. E ficaram a andar à volta de Plutão e não só à volta do Sol. No entanto, a teoria mais aceita conclui que todas nasceram da colisão, houve a enorme colisão que deu origem então a Plutão, Caronte e mais as outras luas, e que é muito mais simples e mais provável ter sido assim do que Plutão ter apanhado umas luas pelo caminho. Já agora temos a sonda New Horizons. A sonda New Horizons foi, na verdade, a única sonda que conseguimos lançar que chegou até Plutão, e na verdade foi para além de Plutão. A New Horizons teve aquela, foi uma sonda da NASA, teve aquele sabor muito, muito amargo para quem trabalhou nessa missão, que a missão é lançada em janeiro de 2006, com a grande frase, o grande lema era rumo a Plutão, o único planeta ainda do Sistema Solar ainda não visitado por uma sonda, porque nós já conseguimos mandar sondas que já tinham visitado todos os planetas do Sistema Solar, exceto Plutão, que era o único que ainda não tinha sido visitado por uma sonda, e então a sonda é lançada em 2006 para o último planeta por explorar, aqui do Sistema Solar, e meses depois Plutão deixa de ser classificado como um planeta. Passou a ser um planeta anão. Claro que podemos ver a coisa pela forma positiva, que na verdade a sonda New Horizons foi a primeira sonda a visitar um planeta anão. Mas, no entanto, a tendência era agora Plutão deixou de ser um planeta. Isto é um pouco estranho. A sonda chegou a Plutão a 14 de julho de 2015 e depois continuou o seu caminho e chegou ainda a Arrokoth, que já vamos ver, a 1 de janeiro de 2019. E melhor do que 1000 palavras, temos aqui uma imagem, construção de imagens feitas pela sonda passando por Plutão. Plutão ficou logo famoso por ter um aparente coração feito de gelo. Tornou-se logo a imagem de marca de Plutão, que é um planeta que parece ter um coração de gelo. E vemos que tem crateras, está perfeitamente coberto de gelo, tem imensas estruturas, digamos, geológicas muito difíceis de compreender, estruturas geológicas que não têm equivalente na Terra, àquilo que nós conhecemos, e que há muita gente que tenta perceber porque é que se formam, porque é que estes gelos se partem em Plutão da maneira como se partiram, coisas que não têm equivalente àquilo que nós conhecemos na Terra, embora procuramos equivalentes também, e claro, também podemos ver que também tem crateras, aqui nesta imagem vê-se umas craterazinhas, portanto também há impactos, mesmo muito longe do Sol, também há pequenos impactos que vão deixando as suas crateras. E temos também a Lua Caronte, que tem um polo sul com uma mancha preta enorme, e que também deu para fazer um filme, tem menos gelo do que Plutão. Plutão tem aquelas grandes camadas de gelo, Caronte não tem aquelas películas de gelo tão grandes e bonitas como nós conseguimos ver em Plutão. Claro que toda a superfície, quer de Plutão, quer de Caronte, isto é muito rica em gelo de água, portanto temos aqui misturas de muito gelo com a poeira. Há gelo misturado com a poeira, há zonas em que vemos só películas de gelo, e nós esquecemos, mas nós quando pensamos em gelo, pensamos só em gelo de água, normalmente, mas quando estamos aqui a falar no Sistema Solar e dizemos gelos, na verdade, temos azoto congelado, temos dióxido de carbono congelado,
e metano congelado, esses são os principais que se encontram lá, e tudo isso misturado continua a fazer um gelo branco, e na verdade a superfície destes corpos, como o Plutão e Caronte, são muito ricos em gelos, porque não é só gelo de água, embora de facto a água seja o principal, tem também muitos gelos, sendo os mais importantes o gelo de azoto, o gelo de metano e o gelo de dióxido de carbono. O metano é um gás que é parecido com o gás do fogão, só que ali está congelado. As temperaturas lá são baixíssimas e, portanto, congela e vai fazer um gelo também como se fosse neve. Lamentavelmente, a sonda, a New Horizons, não conseguiu ver muito bem todas as luas, porque a sonda teve de ir a grande velocidade para chegar a Plutão, e isso tinha uma desvantagem, que é ela, se vai andar muito depressa, depois é muito difícil pará-la. E, portanto, a ideia era não a parar. A sonda teve que ser muito acelerada para chegar até Plutão, mas sabia-se que quando ela está suficientemente perto de Plutão até começar a ficar outra vez longe, era uma janela só cerca de 4 horas. Portanto, só durante 4 horas é que a sonda estava verdadeiramente a tirar fotografias de Plutão, fotografias com boa resolução. Depois a sonda já estava muito longe para tirar fotografias com muita resolução de Plutão. Isto é um bocado como, não sei, como uma mota. Vai uma mota que traz vamos de moto e tem um capacete, que tem uma câmara no capacete, e vou andar de moto, e enquanto passo na autoestrada, só por ter olhado para uma estação de serviço, aqueles 5 segundos em que eu estou a ver a estação de serviço, só nesses 5 segundos com imagens, eu tenho que saber tudo o que eu consigo saber sobre a estação de serviço. Na prática, é o que aqui acontece com estas sondas. Portanto, a sonda leva imenso equipamento e naquelas 4 horas tem que conseguir fazer o máximo de medições possíveis para nós termos muitos dados para trabalharmos a seguir. E depois a verdade é que nós temos sempre imagens que nos levam anos a compreender, imagens que levam muito tempo a processar, depois vão sempre surgindo descobertas nessas imagens, e depois temos que tentar explicar porque é que observamos umas coisas nos sítios e não observamos noutros, e vice-versa. Aqui no caso da STIX e na Kerberos, elas, como eram muito pequenininhas, a imagem que a sonda, mesmo passando lá perto, conseguiu, a melhor coisa que tirou é uma imagem bastante desfocada. A Nix e a Hydra já estão melhores. A Hydra até se vê que é assim uma espécie de um bloco, um iceberg todo torto. A Nix já tem aquele ar mais de batata. A Kerberos também se consegue perceber, não nesta fotografia não se percebe muito bem, mas conseguiu-se perceber que também é assim, como se fosse um amendoim, com 2 cabeças, e a Styx também será no estilo mais abatatado, semelhante com a Nix. Eis que chegamos à Rocote. Ora bem, este objeto de nome estranhíssimo era conhecido por 2014 MU69. E depois acabou por ganhar um nome, que é o Arrokoth, e foi uma grande surpresa quando a sonda New Horizons chegou lá, que já é um objeto que estava mais longe do Sol do que o próprio Plutão, e vimos que aquilo parecem 2 bolas encostadas. Portanto, tem ali 2 grandes blocos de gelo muito sujo, que parecem estar encostados um ao outro, colados mesmo ali no sistema solar. A visão antiga que se tinha, a primeira imagem que se teve ao ver aquilo era que eram mesmo 2 bolas, uma bola grande e uma bola mais pequena encostadas. Depois, à medida que se foram processando mais imagens, conseguiu-se perceber que, na verdade, não eram 2 bolas, eram mais... Uma delas era muito achatada, era quase uma panqueca, e a outra também era bastante achatada, uma mais do que a outra. E eu quando vejo isto, lembro-me sempre mais desta coisa muito, muito de Coimbra, que é a empalhada. Consiste em juntar um amendoim com um tremoço,
que na verdade é a visão que tenho sempre quando olho para o arrocote, que um lado parece que é achatado e arredondado, mas achatado como um tremoço, e o outro tem assim um ar de uma forma de amendoim, e ficaram encostados ali no espaço e rodam. E muito se discute sobre como é que conseguem ainda estar unidos sem nunca se terem partido. Passamos então à questão da cintura de Kuiper. A cintura de Kuiper, que agora já aparece nos livros da escola, mas quando eu andava na escola, pois não havia cintura de Kuiper. Ou seja, na verdade havia, nós é que não a conhecíamos. A cintura de Kuiper foi descoberta só em 1992 por estes dois cientistas que estão aqui, a Jane Lu à esquerda e o Jewett à direita. Até podemos olhar para aqueles computadores que se vê ao fundo, que hoje em dia são lixo tecnológico, e na altura eram computadores de topo de gama. Tiveram durante vários anos, eles andaram durante vários anos à procura de mais objetos no sistema solar para além de Neptuno. Só se conhecia Plutão, e havia já teorias desde os anos 30 e 40 e 50 que diziam que devia existir, para além de Neptuno, mais corpos gelados que não apenas Plutão. E houve muitas tentativas de encontrar esses corpos gelados nos anos 80, até que houve aqui uma coisa que nós nos esquecemos, mas que foi muito importante, que foi nos anos 80 que começaram a aparecer as câmaras fotográficas digitais para uso profissional. Ou seja, foi só nos anos 80 que os telescópios começaram a deixar de fazer a fotografia em filme, em película, à antiga, e começaram a ter câmaras digitais. E quando se passou a ter a câmara digital nos telescópios, as câmaras digitais permitiram imagens muito melhores e permitiram trabalhar as imagens com o computador de uma maneira muito mais fácil. E houve um grande salto na astronomia nesses anos 80, só por deixarmos de usar as fotografias em película e passarmos a usar a fotografia digital. E, na verdade, aqui a descoberta da cintura de Kuiper foi uma consequência de passarmos a ter a imagem digital, que permitiu, com o mesmo telescópio, com o mesmo espelho, eu conseguir ver muito mais e muito melhor, só por ter uma câmara fotográfica melhor. Eles são conhecidos pelo seu humor e, na verdade, é conhecido que eles, enquanto passavam as noites nos telescópios, e posso já dizer que, na verdade, passar várias noites inteiras acordado a fazer observações num telescópio pode ser bastante aborrecido. Principalmente quando é aquela hora difícil das 4 da manhã, em que temos mesmo muito sono. E nos primeiros dias custa-nos vencer a pior hora do sono das 4 da manhã, porque nós só nos vamos deitar às 8 da manhã, quando já nasce o sol, já se faz dia, já não podemos continuar a observar, e então vamos dormir. Dormimos durante o dia e depois, ao fim da tarde, levantamos e vamos preparar a noite. Ora, isto assim, naqueles primeiros 3, 5 dias, é bastante difícil uma pessoa estar acordada a noite toda. Depois uma pessoa habitua-se. E, curiosamente, quando ao fim de 15 dias já estamos habituados a ter o horário invertido, está na altura de virmos embora e de ter que invertir o horário outra vez. E então, enquanto estamos a observar com os telescópios, é típico que temos que estar a ouvir música para não adormecermos. Portanto, temos que estar a fazer alguma coisa que não apenas olhar para o ecrã do computador a ver se está tudo a correr bem. E então é conhecido que a Jane Lu só queria ouvir música clássica e o Jewett só gosta de ouvir death metal, uma música que não é para qualquer um. E então eles tinham que se revezar, tinham feito o acordo que era uma noite ouvia-se a música clássica, na outra noite ouvia-se o death metal, porque nenhum gostava da música do outro.
curiosamente, eles ainda hoje são amigos. Já agora, aqui um pequeno à parte sobre Oort e Kuiper, que chamamos cintura de Kuiper, que foi descoberto depois, em 1992. Um outro astrónomo, o Jan Oort, que era holandês, ele ficou famoso porque ele propôs a existência da nuvem de Oort em 1950, depois parece que alguém já tinha feito a mesma proposta em 1932, e a nuvem de Oort é um grande, digamos, enxame de pequenos objetos gelados, ou seja, como se fossem um grande enxame de icebergs, digamos assim, que estão mesmo muito, muito, muito longe aqui do Sol. Podem ir até cerca de um quarto ou até metade da distância do Sol à estrela mais próxima. Portanto, essa nuvem de Oort, essa zona onde ainda temos muitos icebergs, digamos assim, que serão cometas que, como estão muito longe do Sol, não estão a evaporar, porque está muito frio. Os cometas só evaporam quando se aproximam do Sol. E então, àquela distância, as temperaturas são baixíssimas, eles continuam congelados e ali estão durante muito e muito tempo. E essa região que nós não conseguimos observar, que é isso que é engraçado, nós sabemos que a nuvem de Oort tem de existir, ou seja, tem de existir nos confins do sistema solar uma zona onde há muitos, digamos, potenciais cometas, portanto, muitos objetos muito ricos em gelos e poeiras que estão para lá, mas que nós não os conseguimos ver hoje em dia ainda. Os telescópios não conseguem ver, ainda observar coisas a essas distâncias, que só estão a refletir a luz do Sol. Porque o grande problema é que, como eles só refletem a luz do Sol, estão a imaginar, se eu estou a quase um ano-luz de distância do Sol, com um bloco de gelo de 100 km de diâmetro a refletir a luz do Sol, que depois tem de voltar até à Terra outra vez, aquilo vai dar um brilho absolutamente mínimo. Será um brilho provavelmente semelhante ao brilho de um pirilampo já morto. E, portanto, torna-se basicamente impossível, com os telescópios 2, conseguirmos observar os objetos de nuvem de Oort. Mas sabemos que eles estão lá, que eles têm de existir, porque nós vemos coisas a vir de lá. Ou seja, entram cometas aqui mais perto do Sol, que de vez em quando aparece um cometa, que aparece sempre nas notícias, portanto, que são esses blocos de gelo com poeira que, quando se aproximam mais do Sol, começam a evaporar e a libertar gases e poeiras e fazer aquelas caudas bonitas. Ora, esses blocos de gelo, esses cometas, vêm ou da nuvem de Oort ou da cintura de Kuiper. E, embora nós agora já consigamos observar a cintura de Kuiper, desde os anos 90 que conseguimos ver muitos objetos, nós já identificámos mais de 4.000 objetos na cintura de Kuiper. O que é facto é que na nuvem de Oort ainda não conseguimos ver nenhum, mas sabemos que eles têm de existir porque vêm coisas de lá. Portanto, como vêm coisas de lá, nós conseguimos perceber onde é que eles estão, não conseguimos é vê-los enquanto eles ainda estão longe. Ora, o Kuiper foi quem sugeriu que os cometas vinham não da nuvem de Oort, mas sim da região que é hoje conhecida pela cintura de Kuiper. Ou seja, o Kuiper dizia que os cometas formaram-se ali para além de Neptuno e depois Plutão já os varreu todos e, portanto, aquela região onde está a cintura de Kuiper, na verdade agora não devia ter nada. E o que é engraçado é que Kuiper foi aluno de Oort e o Oort não estava nada de acordo com as ideias de Kuiper e curiosamente diz-se que enfim, o Oort ainda estava vivo quando se descobriu a cintura de Kuiper e que alguém lhe foi mandar a piada de que na verdade o aluno dele tinha razão e a cintura de Kuiper existia mesmo. Aqui podemos ver a imagem, a sequência de imagens que deu origem à descoberta da cintura de Kuiper.
Na imagem de cima, tirada às 8h56, aqui no filme da direita podemos ver os círculos são as órbitas dos planetas maiores, Júpiter, Saturno, Urano e Neptuno, e depois os pontinhos vermelhos e brancos são objetos da cintura de Kuiper, e os quadradinhos que vemos entrar para o Sol e depois voltar a sair são os cometas que nós hoje conhecemos. Portanto, esta é uma animação que está disponível na internet, no site do Minor Planet Center, que tem estas animações com os objetos que se conhecem, e dá para ver o sítio onde eles estão e como é que eles se vão mexendo à volta do Sol. Do lado esquerdo, temos então aqui uma fotografia tirada às 8h56, a outra às 9h14, depois às 11 da noite e depois à meia-noite e 24. E vemos que aquele pontinho que está dentro do círculo branco mexeu-se. Portanto, relativamente àquela estrela mais gorda que está à esquerda, vemos que ele vai se aproximando dessa estrela. Portanto, ele ali, desde mais ou menos as 9 da noite até à meia-noite, ele andou aquele bocadinho e conseguiu-se de facto prever que ele andava aquilo que era previsto para a distância a que ele está do Sol, a velocidade que ele deve ter, e assim, esta foi a imagem da descoberta da cintura de Kuiper. E desde que descobriu a cintura de Kuiper, em 1992, depois foi muito depressa, começou-se a descobrir muito mais objetos lá, porque agora já sabíamos por onde é que tínhamos que apontar os telescópios, e então apontámos os telescópios para lá, vamos apontando e vamos acabando por descobrir cada vez mais objetos. Claro que primeiro nós observamos os grandes, depois começamos a ver os mais pequenininhos, porque para ver os mais pequenininhos precisamos de telescópios maiores, até que hoje já conhecemos então mais de 4.000, e supõe-se, todos os cálculos indicam que devem existir pelo menos 100.000 objetos ali na cintura de Kuiper, 100.000 corpos com mais de 100 km de diâmetro. Portanto, aquela zona tem de facto muitos objetos, e nós ainda só descobrimos 4.000, portanto ainda há muitos para descobrir, e estamos a falar só dos que têm mais de 100 km de diâmetro, porque quando começarmos a falar dos ainda mais pequenos, devem existir ainda muito mais, mas esses não os vamos descobrir tão depressa, porque são demasiado pequenos, não os vamos ver. Com a tecnologia que temos hoje, não os vamos conseguir ver. Já agora gostava de alertar que era os objetos da cintura de Kuiper, que em inglês diz é os Kuiper Belt Objects, portanto é frequente usar-se a sigla KBO, ou que é a mesma coisa que dizer os objetos transneptunianos, na sigla TNO. Depende de quem é a pessoa, depende de quem é o livro. Uns podem usar uma expressão tipo KBO, outros podem usar a expressão TNO. É exatamente a mesma coisa, é só uma questão como não há uma convenção oficial para o nome a dar-lhes, portanto cada qual usa a expressão conforme prefere. Talvez venha a chegar o dia em que de facto aparece uma comissão da União Astronómica Internacional, decide que temos que chamá-los assim ou de outra maneira, mas enquanto isso não parece, há esta flexibilidade de usar duas expressões para dizer a mesma coisa. Já agora, aqui só para termos uma ideia dos tamanhos. Alguns são grandes, mas a maioria são pequenos. Só para termos aqui ideia, a bola azul seria, à escala, o planeta Terra. Aqui depois temos o tamanho da Lua, o Plutão em cima, com a sua Lua maior, Caronte, mais as outras pequeninas. Aqui temos, ao lado da Lua, temos o Eris, com a sua Lua Disnómia. Eris também é um planeta anão. Temos outro em cima, o Almeia, que tem duas luas, a Namaka e a Iaka, que também será um planeta anão. Makemake, também um planeta anão. Sedna, também um planeta anão. Quaoar, também um planeta anão. No entanto, também ainda não estão definidos quais são os planetas anões. Portanto, ficou definido que Plutão é um planeta anão, mas nós ainda não definimos todos os que são e até que o momento em que se deixa de ser planeta anão. Porque isto é um bocado chato. A separação entre o planeta anão e o chamado
objeto do sistema solar, a fronteira é uma fronteira muito tenue. Já agora, porque é que Plutão deixou de ser classificado como planeta? Na verdade, com a descoberta de Plutão, com a descoberta dos objetos transneptunianos, em 1992, percebeu-se logo que Plutão já estava com problemas. Assim, afinal, Plutão não está lá sozinho. Ele está num sítio onde tem mais coisas lá misturadas. Em 2003 chegou-se a pensar que o Sedna era um novo planeta, depois percebeu-se que não era um planeta. Em 2005, quando se descobre o Haumea, também se pensou que o Haumea seria um novo planeta. Depois descobre-se também o Eris, então o Eris também era um novo planeta, e isto levantou a grande questão. Bem, temos que decidir o que é um planeta e o que é que não é o planeta, porque agora todos os anos vamos descobrir mais 2 ou 3 planetas e isto depois nunca mais acaba. E então, como nas primeiras medições, quando se observou o Eris, ele parecia ser 50 km maior do que Plutão, achou-se se é maior que Plutão, também é um planeta. Depois, na verdade, quando se voltou a medir e com mais precisão, percebeu-se que, na verdade, ele é 50 km mais pequeno. Plutão continua a ser o maior objeto que a gente conhece dentro da cintura de Kuiper, mas isso não foi suficiente para se reclassificar Plutão. E temos aqui até uma imagenzinha de Eris, que consegue-se ver na fotografia da esquerda, ela como anda para a frente. Fazemos 3 fotografias, vê-se como ele mexe, e aqui na direita vemos, mais ampliado, o Eris e a sua pequenina lua a desnúmero. Este Eris, então, quando se descobriu, começou-se a pensar que teria de ter também o estatuto de planeta, e então foi basicamente a gota d'água para se concluir que tinha que se mexer naquilo que era uma definição de planeta. E estou quase a terminar, mas porquê é que se mexeu na definição de planeta? Mexeu-se na definição de planeta porque não havia uma definição de planeta. Na verdade, nunca tinha sido preciso termos uma definição de planeta, porque sabia-se bem, os planetas são estes que são conhecidos, até Plutão, e nunca mais se colocou a questão. A questão só aparece quando, de facto, quando se começa a descobrir o Sedna, o Eris, o Haumea, bem, então, mas eles são planetas ou não? É que não há uma definição de planeta. Pois não. Então temos que arranjar uma. E quando se procurou uma boa definição de planeta, é nessa definição que se acaba por se afastar de Plutão da definição de planeta. Ou seja, um planeta, então, é um corpo celeste, que aqui estamos a falar só dos planetas do nosso sistema solar, não estamos a falar dos planetas à volta das outras estrelas, que esses não são abrangidos por esta definição, por enquanto. Se está em órbita à volta do Sol, e se tem a massa suficiente para a sua própria gravidade conseguir fazer dele, basicamente, uma bola, e se conseguiu limpar a sua órbita de tudo o que é de detritos, então será um planeta. Ou seja, isto dito de outra maneira, era, eu se tivesse um cubo, se eu fizesse um cubo do tamanho de Saturno, eu punha no espaço o cubo do tamanho de Saturno, o cubo, só pela sua própria gravidade, tornava-se numa bola. Portanto, a própria atração da gravidade do centro do cubo, todos os biquinhos do cubo, aquilo acabava por ficar numa bola. Portanto, ou seja, eu se crio um corpo celeste, se o deixo crescer com mais pedras, vou juntando cada vez mais pedras a fazer uma bola de pedras no espaço, eu posso tentar fazer aquilo em forma de charuto que chega a um ponto que ele, pela própria gravidade, vai se fazer numa bola. E se isso acontece, então é um planeta. A questão do planeta anão, que era aquilo que Plutão não consegue fazer, é que Plutão não conseguiu limpar a sua órbita. A zona onde Plutão está cheia dos pequenos corpos do sistema solar, está cheia dos outros objetos transneptunianos, que ele não conseguiu limpar com a sua gravidade enquanto anda à volta do Sol. A pouco e pouco teria que ter conseguido limpar toda a sua órbita e ficando como se fosse, na prática, uma vassoura, e que limpou todos os outros objetos que estavam para lá, e ele ficava essencialmente sozinho a ser o rei daquela zona, e de facto Plutão não conseguiu fazer isso. Por isso é que existe a cintura de Kuiper. E então achou-se assim que
Plutão não podia ter o estatuto de planeta, ficava um planeta anão por uma questão histórica, mas não era um planeta porque não conseguia limpar a sua órbita. E depois todos os outros objetos que andam aqui pelo Sistema Solar, coletivamente chamam-se pequenos corpos do Sistema Solar, sejam cometas, sejam asteroides, serão chamados pequenos corpos, na expressão genérica. Temos então pequenos corpos, planetas anões, planetas, e temos os satélites à volta dos planetas, porque se anda à volta de um planeta, então fica-se classificado como satélite. E por fim, a ideia do planeta 9. Ora bem, já em 2008 tinha havido um trabalho de uns colegas no Japão que se calhar existe um planeta para além de Neptuno que nós ainda não tínhamos observado. Mas provavelmente, como não são americanos, não houve tanta publicidade à volta da sua ideia e a ideia falou-se durante pouco tempo. Saiu nas notícias, de facto, ainda apareceram jornais que falavam disso, mas a ideia depressa morreu. Em 2014, os colegas americanos voltam a falar da possibilidade de existir um planeta que nós ainda não observamos. Até que finalmente, em 2016, o Batiguin e o Mike Brown, que são muito conhecidos na área, fazem um trabalho melhor, argumentando para a existência então de mais um planeta, para além de Neptuno, que agora meteram-lhe a alcunha do planeta 9, e que temos aqui neste diagrama aquilo que será uma zona possível onde estará esse planeta 9 e a razão pela qual nós ainda não o vemos. Ora bem, no meio temos o pontinho amarelo, que será o Sol. Depois temos ali um círculozinho azul que, mais ampliado em cima, será a cintura de Kuiper. E conseguimos ver que temos várias órbitas a preto, inclinadas todas para o lado esquerdo. E é por causa de existirem muitas órbitas de objetos, para além de Neptuno, há muitas órbitas destas muito elípticas, muito esticadas, viradas para o lado esquerdo, não havendo nenhuma virada para o lado direito. E então, este era essencialmente o grande argumento para que, então como é que as órbitas não estão distribuídas apontadas para todos os lados? Porque é que estão concentradas apontadas para um lado? Porque se houvesse um planeta, um tal planeta numa órbita muito grande, naquela região era o suficiente para ter empurrado todas as outras órbitas dali e ele ficava sozinho na sua órbita grande do lado direito. Que é uma órbita que pode levar de 10.000 a 20.000 anos a dar uma volta ao Sol. E coloca-se também a outra questão, que é, então, mas nós hoje, com os telescópios que temos hoje, que nós vemos tudo e mais alguma coisa, como é que nós ainda não observamos um planeta no Sistema Solar como é que escapou aos telescópios? A ideia que se supõe escapou a existir. Ele escapou porque a órbita dele é tão alongada e é tão, tão lenta, leva pelo menos 10.000 anos a dar uma volta ao Sol, que se ele estiver agora na altura em que está mais longe aqui do Sol, nós temos que esperar milhares de anos até ele estar mais perto da Terra e, portanto, mais perto, ser mais fácil observar com os telescópios. Ou seja, é muito difícil nós, com os telescópios que temos hoje, observarmos este tal planeta, o hipotético planeta 9, se ele existir, se ele estiver na zona em que está mais longe do Sol. E é por isso em que ainda nos vamos levar alguns anos, muito provavelmente, até concluir se ele existe ou se não existe. Claro que já se começou a utilizar telescópios grandes. O Subaru de 8 metros, um telescópio que está no Havaí, que é um telescópio japonês, tem sido muito usado para tentar encontrar este planeta 9, mas a verdade é que continua a ser uma hipótese. É uma hipótese válida e faz sentido quando olhamos para estas, estamos a ver as órbitas a preto, que estão todas inclinadas para a esquerda, e não há nenhuma inclinada para a direita, e explicava-se
com a existência do planeta 9 que os tirou todos de lá, mas continua a ser apenas uma hipótese. Esperemos que nos próximos anos consigamos descobri-lo ou então provar que ele não pode existir. O que nós não gostamos é de ficar na dúvida para saber se ele existe ou se não existe. E então, eu terminava por aqui. Começámos no planeta X, passámos por Plutão, chegámos ao planeta 9, que até aqui ainda aparece no inglês que chamaram-lhe, ao princípio ainda começaram a chamar que este planeta 9 é que era o verdadeiro planeta X, aquele que nunca foi descoberto, mas depressa apressaram-se a não dizer mais outra vez planeta X e passaram a dizer o planeta 9, e assim ficou. Claro que se ele for descoberto, ele vai ter que receber um nome, mas isso, quando chegarmos lá, vamos ver qual é, porque também existe uma comissão para isso. As coisas todas no sistema solar têm... Há uma comissão, há regras para dar nomes às coisas. As crateras dos planetas têm que ter, têm a obedecer a regras específicas para os nomes, os asteroides também, e portanto eu não posso inventar o nome que me der na cabeça, tem que obedecer algumas regras. Por exemplo, todos os objetos da cintura de Kuiper têm de receber nomes de divindades ligadas a mitologias de criação do universo. Como é óbvio, aquilo depressa se esgotam as possibilidades, mas vai-se buscar mitologias de índios norte-americanos, mitologia dos havaianos e mitologias também africanas, e isto dá um número infinito de possibilidades para dar nomes que são cada vez mais esquisitos, obviamente, porque tudo o que é nomes da mitologia grega e latina já foi tudo usado. Portanto, temos que recorrer às mitologias menos conhecidas para arranjar palavras disponíveis. Muito obrigado. Se tiverem alguma pergunta, pois estou evidentemente disponível. Muito bem. Obrigado, nós. Foi fantástico esse passeio desde o X até ao 9, que não é o X, e que não sabemos se existe. E fica a dúvida, a ciência também vive de dúvida. O Plutão é que esse está lá, já mudou de nome, de planeta para planeta não, mas está lá igualzinho, na mesma, onde sempre esteve, a andar à volta do Sol. Sabemos hoje muito mais sobre ele do que sabíamos, e a ciência, digamos, do sistema solar tem progredido enormemente e vai continuar a progredir. É um domínio muito difícil, como o Nuno nos explicou, porque está próximo, mas são corpos pequenos e que, não tendo luz própria, enfim, é preciso, digamos, uma paciência enorme para conseguir ver essas chapas fotográficas na cintura de Kuiper, não é? Que nunca mais acaba, e então andar ali a identificar pequenos pontinhos deve ser uma tarefa de, enfim, de grande... Não pode dormir a noite toda para estar a fazer isso. Ora bem, mas acho que haverá aqui perguntas. Não, eu vou aqui abrir o bate-papo. Diz aqui uma pergunta. Walter Reis. Se um dos critérios para um planeta não era não ser considerado anão, não é ter ou não luas? Se ter ou não luas é alguma condição para alguma coisa? Não. Ou seja, não é, portanto, ter ou não luas... Há asteroides com luas, é isso? Há asteroides com luas, há mais de 60 asteroides com luas, há imensos objetos também na cintura de Kuiper com luas, e nenhum deles é considerado planeta. A questão de ter ou não ter luas não entrou no critério de definir-se um planeta. É verdade que quando se começou a discutir uma boa definição de planeta, chegou-se a incluir essa ideia, que mas se tiver luas já tem de ser planeta. Mas isso levantava a questão que havia demasiados asteroides e demasiados outros objetos lá na cintura de Kuiper que tinham luas, e seria demasiados objetos a serem classificados como planetas. Era uma definição que não parecia conveniente, e então não ficou incluída a questão das luas. Ora bem, relacionado com esta questão, eu próprio não tenho a certeza, portanto gostaria de perceber melhor. Disseste que
os planetas anões não se sabe o número exato deles, que não está bem definido quantos existem hoje. Exato. Pois, Penso que houvesse 4 ou 5, não? Ora, aí está. Há aqueles 4 ou 5 que nós assumimos que não há dúvida sobre eles. Agora, se me estou a lembrar, portanto, Ceres, o asteroide Ceres, o maior asteroide da cintura de asteroides que fica entre Marte e Júpiter, que é Ceres, tem cerca de 1000 km de diâmetro, é considerado planeta anão, certamente, mas oficialmente ainda não foi feita uma decisão oficial de quais são e de quais não são, mas todos percebem que aquele tem de ser planeta anão, tal como o Eris e o Make, não é? Há um make. O Makemake e o Varun e o Almé, esses também acham que são, achamos que são certamente, mas há a outra linha da definição de planeta que levanta dúvidas, que é, isto depois uma pessoa começa a ver, uma definição é como uma lei, a gente tem de ver qual é a palavra que está ali que estraga tudo. E então é quando diz que para ser planeta, ou melhor, para ser planeta anão, ele tem de conseguir ficar aproximadamente esférico pela sua própria autogravidade. E a grande questão que aparece aqui é: mas o que é aproximadamente esférico? Abalados alguns, não é? Porque, mas não está definido o que é o aproximadamente esférico. Eu, então, enquanto ninguém faz outra pergunta... Estou aqui outras, mas vai dizendo, diz. Era uma piada típica feita nestas situações, que aparentemente em quase tudo o que pensamos parece que já houve um grego que pensou nisso, alguém da Grécia Antiga que pensou nisso, e há um paradoxo que tem vários nomes, um nome pelo qual conhecido é o paradoxo de Sócrates, em que há várias maneiras de o explicar. Eu gosto mais da explicação com cabelo. Portanto, ora bem, uma pessoa olha para mim, vê, eu sou careca, evidentemente. Mas pegamos aqui no professor Carlos Filhais e vemos, não, mas ele não é careca, ele está cheio de cabelo. Então eu agora vou tirar um cabelo ao Carlos Filhais. Ele já é careca, toda a gente diz que não. Então vou tirar 2 cabelos, vou tirar 3, e vou tirando cabelos. E até que chega a questão que é, a partir de que cabelo é que o Carlos Filhais passa a ser careca? Grande questão, hein? Isso é uma grande questão, que era o paradoxo, é que nós definir a separação exata de uma coisa para a outra é muito complicado. Portanto, acaba-se por arranjar uma convenção, mas a verdade é que nós chamamos a Plutão agora um planeta anão, mas do ponto de vista do estudo científico e não interessa a classificação que a gente tem. Mas há uma coisa que eu não percebo bem, porque as palavras podem enganar. Planeta e planeta anão é a distinção. E a distinção é só o anão. Significa que é mais pequeno. Porquê é que não põe o tamanho ou a massa para fazer a diferença entre um e outro? É de facto que houve quem defendesse isso, que devíamos incluir... Aliás, ao princípio, chegou-se a pensar que o critério mais simples era ser só o tamanho. Mas usávamos, portanto, se for maior que Plutão, tem que ser planeta. Pronto. E então, se for mais pequeno que Plutão, não é. Agora, claro que isto vai outra vez àquela questão geral. Ora, então, se eu encontrar uma coisa que é apenas 1 km mais pequena do que Plutão, que tem 3000 km de tamanho, já não é planeta. E se for só 1 centímetro mais pequeno, já não é planeta. Portanto, levanta essa questão de ser só pelo tamanho. Se for uma Lua, se estiver à volta de outra, esse já não é planeta de certeza, porque há uma diferença entre planetas e luas, não é? Ora, exato. As luas é que sim, na definição ficou claro que uma lua que ande, ou um corpo que orbite à volta do outro, que não o Sol, não é? Ele nunca será um planeta. Ou seja, nunca teremos um planeta a orbitar outro planeta. Percebo. E luas a orbitar luas, é possível? Ora, eu de facto não estou a ver nenhuma, embora em teoria fosse possível ter luas a orbitar luas,
mas também não seriam, nunca, seriam sempre chamadas luas, na verdade. Muito bem, esclarecedor. Às vezes isso classificar é difícil, quer dizer. É um bocado chato. Muito bem. Está aqui outra questão de António Castanhola. O que é uma lua? Se é uma definição. Qualquer corpo que orbite de forma estável ou tem de ter uma massa ou outro critério. Por outras palavras, há coisas que são poeiras, coisas pequeníssimas. Exato. Os anéis de Saturno são luas. Ora, aí está outra pergunta. Aqui o Castanhola fez uma outra muito boa pergunta, que é que voltamos ao mesmo que vai dar no paradoxo de Sócrates, que É o Careca. A resposta é a mesma do Careca. que a verdade é que a Terra tem, na órbita da Terra, temos imensas poeiras. E essas poeiras são luas. Não, ninguém as chama luas, chamamos poeiras, ou em inglês o space debris, detritos espaciais, e pronto. Então, a partir de que tamanho é que um detrito passa a ser uma lua? Também não está definido. E não está definido porque a questão ainda não se colocou de forma pertinente. Quando chegar o dia em que nos apareça, que observamos algo aqui no sistema solar em que nos levanta a dúvida, isto agora é uma lua ou não é uma lua? Bem, então vamos ter que arranjar uma definição mais concreta de lua, que não seja só um objeto a andar à volta de outro, que não seja poeira, porque não sabemos onde é que acaba a poeira e passa a ser a lua. Aliás, como tinha dito muito bem, os anéis de Saturno, por exemplo, aquilo são grãos de poeira, bloquinhos, de poeira, uns maiores, outros mais pequenos, de gelos, e ninguém os chama as luas, mas muitos deles já têm assim, vários quilómetros também. E, portanto, a questão é a partir de que momento é que deixa de ser um bloco, uma poeira grande para passar a ser uma lua pequena. Essa vai ser outra questão. Muito bem. Eu estou perante a pessoa certa para fazer a seguinte pergunta. E um asteroide? Qual é a definição? Já que andámos aqui Ora, essa é outra pergunta muito boa, porque mais uma vez nós deparamos com estas definições que têm sempre as regiões de fronteira. Portanto, dizemos sempre os asteroides são aqueles objetos no sistema solar. Eu peço desculpa, eu tenho o hábito, que enfim, por causa da minha área, temos a tendência a chamar objetos do sistema solar a tudo. Portanto, um asteroide é um objeto do sistema solar que tem uma órbita ali entre Marte e Júpiter. Pronto. Só que nós conhecemos vários asteroides, ou digamos, vários objetos do sistema solar que têm órbitas entre a Terra e Marte, por exemplo. A órbita passa entre a Terra e Marte e depois é que tem uma órbita muito elíptica que já anda, passa perto da Terra e vai até perto de Júpiter. Então, mas isso já não é um asteroide, ele já não está verdadeiramente naquela faixa. Não está naquela faixa, mas em média ele está há mais tempo naquela faixa. E existem todos os outros, enfim, asteroides ou objetos do sistema solar que passam muito perto da Terra, que é também se usa muito a expressão em inglês, o Near Earth Objects. aqueles que metem medo, de vez em quando vem nos jornais, volta e o meia, mundo após acabar, não é? Vem mais um que vai acabar com a humanidade, tal como houve um que acabou supostamente com os dinossauros. Pior que a Covid, não é? Pior que a Covid. Pior que o Covid. E mais uma vez o sistema solar está cheio de pequenos corpos espalhados naquelas zonas consideradas menos importantes, como a cintura de asteroides, que está ali bastante centrada entre Marte e Júpiter, ou a cintura de Kuiper, que está ali a seguir a Neptuno. Nós temos, por exemplo, muitos objetos, nós conhecemos mais de 200, chamados os Centauros, que têm órbitas entre Júpiter e Neptuno, por exemplo. Nunca se fala deles, quer dizer, na escola não se fala, porque senão nunca mais acabava, mas os objetos do sistema solar que estão com órbitas entre Júpiter e Neptuno são classificados como centauros, por exemplo.
e não conhecemos assim muitos, conhecemos uns 200, comparado com os 4.000 que já conhecemos da cintura de Kuiper e das centenas de milhares de asteroides que já conhecemos, portanto são pouquinhos e não vale a pena estarmos a ter que, por exemplo, ensinar na escola também o nome desses objetos. Mas o que é importante saber, mais importante que saber o nome da convenção que se decidiu dar-lhes, é saber, estar consciente que eles existem. Ou seja, as coisas que estão aqui espalhadas pelo Sistema Solar, os pequenos corpos do Sistema Solar, não são só os asteroides entre Marte e Júpiter e os objetos transneptunianos que estão a seguir a Neptuno. Portanto, existem centenas de cometas conhecidos que passam aqui pelo meio, vêm perto do Sol e vão-se embora outra vez. Existem centenas de blocos mais rochosos que passam perto da Terra, perto de Marte, e que acabam por ir embora, e que, na verdade, nós temos até muita sorte, nós, planeta Terra, temos muita sorte em não haver mais nenhuma colisão com um grande asteroide, como aconteceu supostamente há 60 e tal milhões de anos atrás, que acabou por levar à extinção dos dinossauros. Um asteroide, sim. Claro que nós simplificamos e toda a gente ouve falar levou à extinção dos dinossauros. Na verdade, levou à extinção de muita coisa na Terra. Alterou de tal maneira o clima que extinguiu-se quase tudo quanto era espécie neste planeta. Mas ficaram os mamíferos. Nós pensamos sempre nos dinossauros porque eram os grandes e os que nos inspiram na... Nuno, falando sobre esses objetos, no século XVIII houve um cometa que foi visto e que depois nunca mais voltou. Aquele mesmo cometa até se calculou quando é que voltaria, etc. E o cometa eclipsou-se. Ouviste falar disso? Ora bem, eu por acaso não sei qual é esse específico do século XVIII, mas acontece-nos muito. Perde-se cometas, é isso? Acontece muito perder-se cometas, estranho que pareça. Na verdade, acontece até muito perder-se objetos que encontramos. Isso é uma coisa fantástica. E quem é que subtrai essas coisas? Ora bem, algum fisco que vai lá e tira aquilo? Não sei, se calhar deve ser o IRS aqui do Sistema Solar que vai lá e subtrai. Porque a verdade é que hoje a maior parte das descobertas que se fazem no Sistema Solar são feitas já com telescópios automatizados que estão sempre a fazer um rastreio e depois o próprio computador está sempre à procura do que é que mexe, porque alguém já fez um programa de computador para o computador ver aquilo sozinho, e então a maior parte das descobertas já são feitas automaticamente. São robôs que fazem as descobertas. Na prática são robôs, mas 20% de tudo o que se descobre voltamos a perder. É isso que é engraçado. Porque eu se descubro um objetozinho, imaginemos uma coisa a seguir a Neptuno, olha, ele hoje está ali, amanhã está acolá, daqui uma semana está ali mais à frente. Eu, se não for observá-lo outra vez, num espaço de alguns dias, às tantas, eu não tenho bem a certeza... Perco-lhe o rastro, que vou encontrar se não é o mesmo, não é isso? Exato, e eu já não lhe consigo apanhar o rastro, porque o erro no sítio onde ele está já é tão grande que eu já não o vou ver. E depois acontece, muito frequentemente, voltamos a descobri-los. Descobrimos uma coisa, pensamos que é nova, quando se começa a conhecer bem a órbita e a ver por onde é que ele passava, descobre-se... Afinal já estava descoberto. Isso acontece muito. Outra coisa com o desaparecimento de cometas, que até nos aconteceu agora esqueci-me o nome de um cometa que fez isso há pouco tempo. O Atlas. O Atlas, que os cometas quando passam muito perto do Sol, às vezes fragmentam-se completamente e desfazem-se, e então enquanto nós estamos à espera que o cometa vá perto do Sol e volte outra vez, e daqui a umas décadas esse cometa volte, ele na verdade, ao passar perto do Sol ele desfaz todo e o cometa desaparece. Isso acontece muito também. Quando observamos é bonito, se não o vermos ficamos a achar que algo aconteceu, que o cometa não voltou, mas provavelmente ele apenas se desfez. Foi comido pelo Sol. A palavra talvez boa é essa, comido pelo Sol. Mas sobre um buraco negro, sabes coisas de buracos negros? Diz assim, o planeta 9 não pode ser um buraco negro primordial? Ora bem, confesso que aí já sai do meu domínio, da minha atividade, mas
digamos que, do ponto de vista matemático, talvez possa ser, mas ninguém está à espera que seja. Pois. Basicamente é assim. Ninguém está à espera que seja, embora uma pessoa possa sempre alegar que, bem, do ponto de vista estritamente da probabilidade, até pode ser. Pronto, uma pessoa nunca pode dizer absolutamente que não, mas que de facto é basicamente impossível que o seja. Isso costuma-se fazer sempre aquela comparação. Mas é uma questão de massa. Os indivíduos do planeta 9 propuseram a massa do planeta 9? Curioso, eles propuseram margens de massa. É que pode não dar para buraco negro. Propuseram margens de massa, que agora não me lembro. Eles têm umas margens de massa, uma margem bastante grande, mas pode de facto não dar para um buraco negro, sim. Pode excluir o buraco negro, tem de ter uma certa massa. Pode excluir isso, sim. Está aqui outra pergunta, se o planeta 9 poderá ter luas. Não sabemos, nem sequer sabemos. O planeta 9, esta pergunta até eu sei responder. Sim. Poder pode, mas a gente não sabe. Poder pode, tal como em rigor, qualquer planeta pode ter lua. Na verdade, os únicos planetas que nós conhecemos que não têm luas é Mercúrio e Vênus. Todos os outros têm. E há razões para isso? Ora bem, eu não sei se por estarem mais perto do Sol, aí confesso, por estarem mais perto do Sol que a Terra, se já as distâncias a que eles estão já torna um pouco mais difícil manterem uma Lua com estabilidade, ou se, não sei se isso, apesar de tudo, aquela distância é assim muito relevante. Provavelmente não têm, porque quanto mais perto do Sol, quando estava a formar o sistema solar, quanto mais perto do Sol, mais colisões havia. Havia mais pequenos e grandes detritos, todos a colidirem uns com os outros, e à medida que nos afastamos do Sol é que começa a haver cada vez menos coisas. Perto do Sol havia muita coisa a colidir umas com as outras, até que uns colidem, juntam-se e acabam por ficar numa bola e dar um planeta, e os outros, a pouco e pouco, vão desaparecendo, ou caem nos planetas, ou caem no Sol, e a pouco e pouco vão desaparecendo. E é possível que àquela distância do Sol, de Mercúrio e de Vênus, que como na altura em que estavam em formação esses planetas, as colições eram tantas que tornavam difícil haver lá uma Lua sem ter levado uma grande colisão e ter saído dali. Pronto. Mas estou a especular, estou a dizer que estou assim a pensar alto que pode ser possível. Está aqui uma ajuda sobre a massa do planeta 9, que terá entre 5 a 10 massas da Terra. Então pronto, 5 a 10 massas da Terra, isso chega para poder ser buraco negro? Acho que não. Acho que não. Bem, depende do raio, sabe? Há mini buracos negros. Depois há os mini buracos, dá sempre para tudo. Nós podemos arranjar sempre um truque. Há uma curiosidade que eu não disse e que eu gostava de dizer, porque é muito curioso. Essa sonda New Horizons levou uma parte das cinzas do descobridor do Plutão. O tipo foi para o espaço, sabias isso? Eu até nem sei. Não sei se levou também o meu nome. Porquê? Não, porque eles tinham feito aquelas. Os norte-americanos são muito bons nisso, mas a ESA... A pessoa paga, não é? A pessoa paga a Planetary Society e põe o nome numa chapa em letras minúsculas para ir para o espaço. Essa aí, não sei que valores cobram, mas pronto, para questões de tornar publicidade e para levar o assunto dessa sonda e desse tema às escolas, tem sido agora a prática comum, que é pede-se às crianças, podem ir todos à internet e meterem o nome pela internet, o nome que depois vai, bem, em tempos ia num CD, agora se calhar só vai numa memória, que metem o CD com o nome dessas pessoas todas que se inscreveram na net e que vai para o espaço. E pronto, portanto uma pessoa diz que vai lá o nome. Eu acho que o meu nome também já vai para o espaço, que um dia inscrevi sim, uma pessoa depois dá o nome
E Peço claro, desculpa de interromper. A primeira sonda que levou os nomes foi a InSight, a missão InSight, se eu não estou a erro. pronto. E as últimas duas a Marte, incluindo a que lá está neste momento, do rover do Perseverance, e portanto, as pessoas inscrevem-se num site que a NASA disponibiliza, colocam o seu nome e portanto, os nomes das pessoas vão nos pequenos cartãozinhos de, não sei se o termo se é mesmo silício ou silicone, gravado a laser, mas neste momento há muita informação acerca disso na internet. Basta procurar pelo... É possível mandar o nome para o espaço. Mas o fulano é que o morto, o descobridor do Plutão, eu acho que meteram uma parte das cinzas dele e foi mesmo lançado para o espaço. Pronto. Então, o Clyde Tombaugh, que... Pois porque... Eu agora esqueci-me o ano em que ele faleceu. Ele nasceu em 1906, morreu em 1997, viveu muito tempo. Pronto, é isso. Ele viveu muito tempo e ele ainda conseguiu... portanto, ele ainda estava vivo quando descobriu a cintura de Kuiper. Para, se calhar, sua alegria, não estava ainda vivo quando o Plutão deixa de ser planeta e passa a planeta anão. Porque se ele tivesse... que ano é que foi a mudança de planeta anão? 2006. Eu acho que... Ele morreu em 97. Se ele tivesse vivo nessa altura, acho que essa decisão ia matá-lo, porque, pronto, seria a grande glória da sua vida era ter descoberto um planeta que agora já não chamavam um planeta. Embora do ponto de vista outra pergunta sobre esse fulano. A acreditar na Wikipédia, ele interessou-se por discos voadores ou objetos voadores não identificados. Essa não sabia. Está lá? Essa não sabia. Tem uma grande secção sobre discos voadores. Ouve lá, não sei como é que ninguém fez essa pergunta, mas um astrónomo como tu estão sempre a perguntar sobre os discos voadores, não? Sim, pergunto muitas vezes se eu já vi coisas estranhas enquanto estive a observar, e de facto já vi algumas coisas estranhas que eram apenas reflexos no telescópio, que depois a gente, se mexer o telescópio um bocadinho, já temos a imagem nítida. Passo a explicar. Uma vez estávamos, esta foi a mais relevante, que já me voltou a acontecer. Nós estamos a observar, tirar umas imagens, a observar objetos da cintura de Kuiper, e então estamos a ver aquilo, temos muitas estrelinhas e depois estamos a observar um pontinho, que é um pontinho que ele, devagarinho, ele vai andando, mas pronto, aquilo só estamos a ver pontinhos na fotografia. E um dia estávamos a observar e vemos, assim, parecia uma cauda de um cometa, lindo, parecia uma cauda de um cometa, sem a cabeça. Mas completamente, parecia que tinha sido cortado assim com um x. Na fotografia. E nós, mas que é isto? Como é que apareceu um cometa assim, que não tem a cabeça, que isto parece que foi feito com uma régua? Andámos e então telefonámos para os outros telescópios a ver se alguém podia apontar para lá para confirmar se aquilo, se era um cometa novo, com um ar esquisito ou não, se também lhes aparecia, se não. E claro, enquanto estamos a telefonar, aparece, atende-nos um astrónomo já muito experiente, que só nos disse, mexam o telescópio um bocadinho. E a gente dá assim desvia um bocadinho o telescópio. Era uma coisa na lente. Tira a imagem outra vez. E já aquilo desaparece. Portanto, é simplesmente no próprio tubo, na armação. Se tivermos, é muito raro, mas se tivermos mesmo azar, há um reflexo da imagem, da luz das estrelas na armação do telescópio, pode bater à mesma na câmara e aquilo faz assim uma coisa esquisita, que é apenas um reflexo. E então nós, pronto. Essa foi... Tudo o que foi estranho até agora foi só um reflexo do telescópio. E quando estava no Havaí, houve essa foi muito engraçada, que um colega, que aquilo depois foi uma galhofa, porque ele manda-nos a imagem que tirou, a imagem digital, a imagem, aquilo claramente olhávamos, parecia mesmo, tinha as estrelas e parecia assim uma coisa como se fosse uma nave espacial, mas toda desfocada. Isto parece uma nave espacial, o que é que pode ser? Não pode ser, ficávamos todos a olhar. Todos nós assim, mas ele está a gozar com a gente ou ele viu isto? Mas ele não se calava com aquilo, a ver o que é que não percebia, como é que aquilo tinha aparecido na imagem. Na verdade, estava uma mosca dentro da câmara CCD,
Ah. Portanto, dentro da máquina digital, Ali havia mosca. tinha entrado para lá uma mosca que estava lá e que fazia aquela sombra toda desfocada, que parecia depois quase uma nave. Olha, mas no Tintin está isso, na Estrela Misteriosa, onde de uma aranha no e sol. Aquilo foi uma chatice, porque depois têm que abrir o CCD para tirar lá o bicho e limpar aquilo, e foi uma grande galhofa essa. Pois, há coisas do diabo. A moça fala daquela união entre a biologia e a astrofísica, não é? A astrobiologia. Mas isso é um exemplo comezinho da astrobiologia, em que o bicho estraga as imagens, a biologia estraga as imagens da astronomia. Ora bem, querem perguntar mais alguma coisa? É só ligar o som. Não? Ora bem, então, alguma coisa mais? Não, alguém aqui comenta que ouvi aquela hipótese do Oumuamua ser uma nave extraterrestre. Estava-me a esquecer dessa. Ora bem, nós foi há pouco tempo. Não tem aspecto disso, pois não? Não, mas há pouco tempo. Então acabamos com essa, Nuno. Sim. Conta lá que essa é boa para acabar. É muito boa. Há pouco tempo descobriu-se pela primeira vez, que se conseguiu confirmar, que entrou um objeto aqui no Sistema Solar, um objeto que sabemos que não é do nosso Sistema Solar. Portanto, era como se fosse um asteroide que veio de algum outro sistema planetário que se formou a algures nesta galáxia e que foi atirado para fora de lá e então passou pelo nosso. Como é que se sabia que era outro, não era de cá? Pela órbita percebe-se que ele não, pela velocidade que tem, pela órbita que tem, ele não tinha que vir de fora. E quando se começou a fazer as medições, vinha de fora, nós vamos ver, finalmente vamos ver uma coisa que vem de fora, será que é muito diferente daquilo que nós temos? Será que E na verdade, como seria de esperar, é essencialmente parecido com as coisas que temos aqui também, porque aparentemente as leis da física não mudam ao longo aqui da nossa galáxia e do universo, e portanto ele tem o ar dos típicos asteroides, só que era muito acharutado, ele era muito comprido. E aparentemente alguém sugeriu a hipótese de que pela velocidade que ele tinha, que poderia ser uma nave extraterrestre que enfim, ninguém acha que seja, mas é a tal coisa. Enquanto eu não tiver lá ido mesmo ver, pois... Nuno, mas isso saiu num artigo científico ou saiu numa coisa nos jornais? Não, de facto saiu um artigo científico. Que depois houve bastantes críticas à revista, porque como é que publicaram aquilo? Mas o que é verdade é que o editor, a resposta do editor da revista também era válida, é que ele disse que, do ponto de vista científico, do ponto de vista da física, a especulação que ele fazia era válida. Portanto, ele fazia todos os cálculos e estava toda a física ali a dizer que, bem, isto é compatível com uma nave espacial. E, sim, mas ninguém está à espera que seja. Não. Pronto. Mas enfim. Portanto, apareceu um charuto vindo de fora apareceu um charuto vindo de fora do Sistema Solar que tem aquela... pronto, percebeu-se que ele era muito acharutado e aparentemente, de tudo o que se conseguiu perceber, não é muito diferente daquilo que nós conhecemos no Sistema Solar. Há também charutos cá, não é? Há também alguns charutos. Também temos charutos cá e, portanto, isso também nos dá, enfim, dá-nos o conforto de termos uma confirmação de que uma coisa que teve de vir de algum outro sistema solar nesta galáxia, formou-se, veio até aqui e de facto tem a composição... Olha, o que é que aconteceu ao charuto? O que é que aconteceu? Portanto, ele agora já está muito longe para os nossos telescópios e vai-se continuar a afastar até voltar a sair também do sistema solar para nunca mais voltar. Foi para outro cinzeiro, não é? Exato. Na verdade, só houve até hoje 2 objetos que conseguimos observar em que sabemos que vieram de fora do sistema solar. Este, o Oumuamua, e um que se descobriu pouco tempo depois, que era o Borisov, que também, pela órbita dele, não vinha... Nós já mandámos 2 coisas artificiais para fora do sistema solar. E nós também já temos as sondas Voyager, já estão fora
aqui da zona já passaram a cintura de Kuiper e tudo, e brevemente a New Horizons também, ela vai continuar o caminho e vai continuar até sair do sistema solar. Vai-se embora. Só que Qual é a estará distância ligado na do sistema altura. solar? Como é que se define a heliosfera? Essa também é outra boa pergunta. Então é mesmo a última, vá. Não Ora bem, há quem goste, há quem prefira definir o limite do sistema solar como a heliosfera do Sol. Portanto, quando há na verdade, quando há uma zona de choque entre os ventos solares enviados pelo nosso Sol para o espaço, que está sempre milhões, e ventos estelares ou intergalácticos que estão aqui na nossa galáxia, e quando eles se encontram, então será o limite do nosso sistema solar, pronto, será o fim da heliosfera e o nosso sistema solar acabava aí. Outros preferem usar a chamada esfera de Hill, que é o momento, eu por acaso também prefiro essa, o momento a partir do qual eu, se puser lá um objeto, ele já não vai gravitar o Sol, mas sim gravitar outra coisa qualquer aqui na nossa galáxia. Portanto, que será uma coisa, eu por acaso eu devia saber. Isso não é vago. Isso fica tudo à mesma distância do Sol, essa definição. Assim eu acabo de fazer uma esfera em que, ou seja, que se eu tiver uma coisa um bocadinho mais para dentro e se alargar lá, ela vai andar aqui à volta do Sol. Se eu puser um bocadinho mais para fora, ela vai sentir mais a atração gravitacional de qualquer outra estrela daquelas próximas e irá orbitar essa estrela, ou o próprio centro da galáxia, e ignorar a existência do nosso Sol. Pronto. Isso é maior que a heliosfera, então, essa E essa é maior que a heliosfera. Quantos anos de luz é que estamos a falar? E estamos a falar de cerca, eu devia saber de cor, mas estamos a falar de uma coisa cerca de quase um ano-luz. Um ano só, um ano. Ou seja, não é assim tão grande, mas ainda é grande. A próxima está a 4 anos de luz e tal. Exato, portanto ainda é... Eu estava a dizer 40, mas estava a pensar em minutos de luz. Está bem. Sim, não. Um ano de luz. Ora bem, chegámos ao fim. Como viram, este assunto que parece que, enfim, uma pessoa aprende o sistema solar e parece que sabe tudo, mas não. Há muita coisa ainda para aprender sobre o sistema solar e há coisas, enfim, o sistema solar não é aquele sítio arrumadinho como a pessoa aprendeu com aqueles, na altura eram 9 planetas, não é? Eu aprendi com 9. Eu chumbava se não dissesse o Plutão, agora não, agora se uma pessoa diz o Plutão, chumba. Portanto, chumbava-se antes por não dizer o Plutão, hoje chumba-se por dizer o Plutão. Mas pronto, a ciência a evoluir, é uma questão de definição. Nuno, muito obrigado, foi um excelente fim de tarde, ficamos todos mais ricos com este conhecimento sobre o nosso cantinho do cosmos, e obrigado a todos que estiveram connosco, participaram também com as perguntas e continuem atentos às iniciativas, aos eventos do Rómulo. Nós continuaremos a informar, os temas serão outros, mas enfim, digamos, a nossa curiosidade também é múltipla, e tal como hoje tivemos o Nuno Peixinho, teremos outras pessoas que virão partilhar connosco o seu saber, a sua experiência. Obrigado, Nuno, e obrigado a todos que estiveram hoje connosco. Muito obrigado.